Crianças, voltei em mais uma videoaula. Vamos agora aprender mais um pouquinho na nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar a nossa aula hoje fazendo uma oração em agradecimento. Como é bom orar e agradecer a Deus, não é, crianças? Então, ó, juntou as mãozinhas, todo mundo junto comigo, fechou os olhinhos e vamos começar a nossa videoaula fazendo a nossa oração, certo? Olha lá. Jesus, eu gosto de ti. Muito obrigado pela vida que deste. Muito obrigado pelo papai, pela mamãe e por todas as pessoas que colocaste bem perto de mim. Jesus, eu estou a crescer, não só por fora, para ter um corpo bonito e forte, mas ajuda-me a crescer também por dentro, para ter um coração cheio de bondade. Jesus, eu gosto de ti, de todo o coração, e vou gostar de todo mundo como tu gostas de mim. Amém. Amém, crianças? Que oração linda! Uma oração em agradecimento, porque nós estamos fazendo uma oração em agradecimento. Quando oramos, reconhecemos que Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nossas orações, é importante lembrar de sempre incluir um agradecimento, demonstrando o quê? Gratidão. Quando agradecemos a Deus, estamos praticando a gratidão, reconhecendo o poder de Deus na nossa vida. E quando somos gratos, somos capazes de amar o próximo, respeitar a família e valorizar tudo que nos rodeia. Portanto, nós estamos o quê? Orando, agradecendo a Deus e pedindo também para sermos um bom ser humano, porque o ser humano, ele precisa desenvolver e aperfeiçoar dois aspectos, o moral e intelectual. Professora, moral, intelectual, eu vou explicar. Calma. Primeiramente, vamos para o moral. Formação moral, o que pode ser, professora? Vamos pensar, aspectos moral, formação morais, olha lá, o que pode ser? Valores, comportamentos, fé em Deus, construção do bem. É tudo que é relacionado às nossas qualidades, ao nosso jeitinho de tratar as pessoas, é tudo que nós aprendemos com relação a valores. Isso que nos remete o quê? A formação moral. E a próxima, intelectual. É tudo que nós conseguimos aprender na escola através dos componentes curriculares. Quais são eles? Matemática, português, artes, natureza e sociedade, valores. Tudo isso está englobado dentro do componente curricular. Então, que a formação intelectual, ela é importante. E a moral também é importante? Sim. Não é interessante eu ter um bom comportamento, eu ter fé em Deus e não ter uma boa formação intelectual. Assim como também não é interessante eu ter uma formação intelectual, ó, nota 10, se eu não tenho valores para a vida. Por isso que é importante nós, como seres humanos, ter essas duas formações, moral e intelectual. Ok, crianças? As duas andam, ó, bem juntinhas. Porque na escola nós aprendemos também tudo isso. Aprendemos a ler, a escrever, a contar e também aprendemos os valores para a vida. E a família em casa nos dá esse suporte para vocês crescerem cidadãos, ó, mais honestos, felizes e comprometidos em ajudar sempre o próximo e sempre, ó, sendo uma pessoa com muita fé em Deus. Vamos agora, crianças, para o momento da nossa história. Porque hoje é sexta-feira, hoje é um dia bem legal para ouvir e assistir também uma história bem interessante. E qual será a nossa história de hoje? Olha lá, vou mostrar. Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Alguém já conhece essa história? Ah, pois vamos ouvir novamente. E quem não conhece, ó, vai aprender junto comigo essa história. Mas antes de começar a história, vamos observar o título. Cachinhos Dourados e os Três Ursos.
nós temos algumas palavras que estão o quê? No plural, olha lá. Cachinhos, olha o S no final. Dourados, também tem um S no final. Ursos, é só um urso? Não, são 2, 3 ursos na história. Então, 3 ursos nos remete ao quê? Ao plural, 3 ursos. Então, vamos começar a nossa história? Muito bem, sentou todo mundo e agora, ó, vamos nos concentrar e ouvir a nossa história, ok, crianças? Vamos lá! Era uma vez 3 ursos. Papai urso era grandão, mamãe ursa era um pouco menor e o bebê urso era bem pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau, bem grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor e o bebê urso tinha uma tigelinha. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta, enquanto o mingau esfriava. Então, Cachinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa, entrou. Essa Cachinhos Dourados, hein? Ela entrou em uma casa que ela não conhecia ninguém. Ai, que feio, não é, crianças? Vendo o mingau, Cachinhos Dourados provou da tigela do papai urso, achou muito quente. Aí provou o mingau da tigela da mamãe ursa, achou muito frio. Depois provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia e comeu tudo. Cachinhos Dourados foi sentar na cadeira do papai urso e ela achou muito alta. Depois sentou na cadeira da mamãe ursa. Era muito larga e ela não gostou. Então ela jogou-se na cadeira do bebê urso e quebrou a cadeira do bebê urso. Eita, Cachinhos Dourados, ó, tomou o mingau do bebê urso, quebrou a cadeira do bebê urso. E agora, o que ela vai aprontar? Vamos ver? Cachinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do papai urso. Era muito dura, ela não gostou. Depois deitou-se na cama da mamãe ursa, achou macia demais. Então ela deitou-se na cama do bebê urso, achou a cama muito aconchegante e lá ela adormeceu. Mas de repente, os 3 ursos voltaram e eles estavam com fome. Afinal de contas, eles tinham deixado o quê? O mingau deles. E agora? Alguém comeu o meu mingau, disse o papai urso. E a mamãe ursa disse o quê? Alguém comeu o meu mingau. E o bebê urso? Alguém comeu o meu mingau e comeu tudo. Eita, o bebê urso ficou zangado. Papai urso também. E a mamãe ursa? Os 3 ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o papai urso, disse o papai urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a mamãe ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o bebê urso e completou. E está toda quebrada. Ai, bebê urso, calma, vamos já descobrir quem fez isso, tá bom? No quarto, papai urso disse: alguém deitou-se aqui? E a mamãe ursa falou: alguém deitou-se aqui também. E o bebê urso disse: alguém deitou-se aqui e ainda está deitada. Descobriram Cachinhos Dourados. De repente, Cachinhos Dourados acordou, viu os 3 ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa.
Nunca mais Cachinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. E a nossa história termina aqui. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a história? Vocês gostaram da história? Sim, tenho certeza que sim. Como é o nome da história? Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Onde a história acontece? Na floresta. Dentro da casa de quem? Dos três ursos. Olha lá, os três ursos também têm uma moradia. Tá vendo? Até os animais precisam de um local para morar, para viver e se proteger. Quem são os personagens? Papai Urso, Bebê Urso, Mamãe Ursa e quem mais? Isso, Cachinhos Dourados. Cachinhos Dourados agiu bem ao entrar em uma casa sem conhecer? Isso, ela não agiu bem. Não podemos entrar na casa de ninguém sem a gente conhecer e sem pedir com licença. É errado o que Cachinhos Dourados fez. Já imaginou se dentro daquela casa morasse um monstro? Ah, mas tinha pego Cachinhos Dourados, não tinha pego? Sim, então é muito perigoso nós entrarmos em um lugar que a gente não conhece, não é, crianças? Olha lá, a história fala de Cachinhos Dourados. Mas como descobrir quem é a nossa personagem? Nós temos aqui duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Sabemos o quê? Que a nossa personagem tem cachinhos. As duas personagens têm cachinhos? Sim, as duas têm cachinhos. Mas a história diz que cachinhos têm o quê? São dourados, os cachinhos são dourados. Então, que a imagem que representa a nossa personagem é a imagem 1? Não, é a imagem 2, porque nós temos a menina de cachinhos dourados. Então, que ela é a nossa personagem da história. Agora vamos para a nossa produção de texto. Vocês irão preparar uma produção textual baseada nessa história que nós ouvimos, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Aí você vai criar um início, um meio e o fim. Você pode utilizar o quê? Um final diferente para a sua história. Você viu que na história que eu contei, Cachinhos Dourados, ela acordou e saiu correndo. Ela pediu desculpas? Não pediu desculpas. E na história que você irá produzir, você pode mudar esse final da história. Você pode acrescentar outro final mais bonito, porque sair correndo sem pedir desculpa por tudo que ela fez foi muito errado, não foi, crianças? Ela quebrou a cadeira do bebê urso, ela tomou o migauzinho do bebê urso, dormiu na cama do bebê urso, entrou na casa deles, escondida. Ela fez muitas coisas de errado, não foi? Então, ela merecia ter pedido pelo menos desculpas. Então, que você na sua produção textual irá produzir o texto, relembrando a história, pode acrescentar algo que você acharia interessante que acontecesse na história, tá bom? Porque eu sei que vocês irão conseguir. Então, uma boa produção para vocês e até breve. Tchau!